Em sessão histórica, o Conselho Superior da Universidade Estadual de Feira de Santana aprovou a outorga do título honorífico de doutora honoris causa a Ivanide Rodrigues Santa Bárbara. A outorga do título tem um caráter duplamente inédito. É o primeiro a ser concedido a uma mulher e o primeiro a ser concedido a uma pessoa da raça negra. O título é concedido pela UFES a personalidades que tenham se destacado, seja pelo saber, seja pela atuação em prol do conhecimento ou do melhor entendimento entre os povos. Ivanide Santa Bárbara, como é conhecida, é uma cidadã feirense que colaborou historicamente para o fortalecimento dos movimentos sociais da cidade e da Universidade Estadual de Feira de Santana, enquanto militante do Movimento Negro Unificado e da Frente Negra Feirense, a FRENEF. Teve participação relevante nos debates e na implantação da política de acesso por cotas nos cursos de graduação da UFES, como política de reparação a grupos historicamente excluídos do ensino superior, especialmente a população negra. Sua contribuição histórica também é reconhecida na defesa e luta contra a intolerância religiosa direcionada às religiões de matrizes africanas e na difusão da cultura negra. É essa figura que nós vamos entrevistar. Eu tenho um respeito muito grande como mulher, como cidadã, como tudo, viu, Ivanide? Você é uma pessoa que Feira de Santana há muito já poderia ter prestado uma homenagem pessoal a você. Essa já é o início do reconhecimento pela UFES. Mas de coração, viu, minha amiga, eu tenho uma admiração muito grande por você, mas muito grande mesmo. Obrigada, Edilson. Obrigada mesmo. Eu fico feliz em vê-la aqui no nosso Bom Dia Feira. Eu é que sempre agradeço as oportunidades que você nos deu ao movimento negro, nunca fechou a porta aqui para as nossas necessidades de divulgação. Eu digo, primeiro dar bom dia a todos e todas as ouvintes e todes, dizer de como é importante essa oportunidade, porque eu digo assim, viu, Dilson, eu não faço doce, não. Eu acho importante esse tipo de homenagem. Não a Ivanide, pessoa, por Ivanide, mas eu acho importante que o nosso povo preto tenha registro na história. Eu acho importante. Eu acho importante que minhas netas e netos, meus bisnetos e bisnetas possam, daqui a 50, 60 anos, conhecer a sua história passada. Saber que nem tudo foi humilhação. Foi também e principalmente. Mas não foi só, teve gente que lutou contra essa humilhação. E eu reclamo sempre disso. E Ana Paula e todos que fazem o programa, todos e todas. Quanta gente preta boa passou por essa Feira de Santana lutando para se conquistar a liberdade para a comunidade negra e a gente não sabe dos nomes, a gente não sabe onde andou, como morreu, como viveu. Então eu acho importante esse título. Me gratifica muito, eu me sinto honrada. Agora, não me sinto assim tão orgulhosa, porque eu também tenho os pés no chão. Afinal, 72 anos de vida não dá para a gente ser romântico. Então, eu sei que esse título chega através de uma porção de mãos. Eu tenho filhos e filhas nessa Feira de Santana, inúmeros e inúmeras que me empurraram até aqui. Eu tenho irmãos e irmãs, parceiros e parceiras que me empurraram para esse lugar. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse sozinha no meu canto, lá na Rua Nova, onde eu me criei, e assim estão muitas irmãs minhas e muitos irmãos, não sairia do lugar, estaria lá, mãe de filhos, lidando com aquelas todas as dificuldades, mas eu tive que pegasse na minha mão. Eu tenho um companheiro Gerson
Moura, que é professor e é nosso companheiro de militância negra, ele diz assim: não se diminua, o mérito é seu. Eu digo, mas Dilson o Gerson, porque Dilson é outro companheiro, e as mãos que me levantaram? E as mãos que me puxaram e que me empurraram? Ele disse, mas quantas pessoas encontraram mãos para puxar e por quaisquer que sejam os motivos não tiveram condição de segurar essas mãos? Então eu também coloco um pouquinho de mérito na minha teimosia e tal, mas eu estou de fato grata a todas e todos as pessoas do movimento, inclusive vocês, aqueles e aquelas pessoas da imprensa que não foram, que não tiveram aquela postura racista, excludente, e que nos aceitaram, mesmo divergindo de uma série de questões, nos aceitaram, me fizeram aparecer. E como eu sou filha do Oxum, eu gosto de aparecer, né? Então, não tenha dúvida de que eu fiquei feliz. Mas estou, acima de tudo, grata. Grata a Deus por ter me permitido viver para ver isso, e grata a todas e a todos que nos trouxeram até aqui. Grata aos meus pais, mesmo aquele que da sua juventude responsável não me conheceu, não quis me reconhecer, mas me trouxe à luz. E aí, me deixando aqui, outros me pegaram e me deram oportunidade. Bom, é bom lembrar que nós conhecemos mais Ivanide pela sua militância política aqui no PT, vindo aqui nas lutas, né, de classes, etc. E a gente sempre viu a sua bandeira de luta, né? E de lá para cá, politicamente, você se decepcionou com alguma coisa, não se decepcionou? Você consertaria alguma coisa que você poderia ter feito que não consertou? Enfim, daquele passado político ou do presente, você mudaria alguma coisa do seu procedimento, aquilo que você lutou ou não, aquilo que você achou que fez? Sem dúvida, muitas coisas. Muitas coisas eu refaria se eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje com a idade que eu tinha, né? Que isso às vezes não chega no tempo. Mas assim, Dilson, eu tive o privilégio de ter uma formação política bastante consistente. Eu tive pessoas aqui em Feira de Santana, dos grupos de esquerda na época, naquela década, final de 70, por aí, que me formaram nos pressupostos ideológicos ditos socialistas e que me deram, portanto, a consciência de saber que a gente não constrói história para nós. A gente constrói história para o futuro. E já naquela época, tanto em nível de partido quanto em nível de movimento social, a gente dizia, por exemplo, no movimento negro, a gente tinha um discurso que dizia: nós temos obrigação de reescrever a nossa história. A gente precisa construir consciências que escrevam sobre nós, que falem, consciências negras que falem sobre nós, para que não sejam brancos e brancas, herdeiros e herdeiras dos colonizadores, que falem sobre nós, porque não vão falar a verdade, vão falar o que querem que seja ouvido. E isso tem acontecido, Dilson. Portanto, isso não me decepciona, isso me orgulha. Dentro da luta partidária, claro, sem dúvida, algumas coisas eu queria que fosse diferente. Mas eu também tenho consciência de que os partidos, todos eles, são frutos da sociedade que nós temos. Então, nós não pegamos anjos nem demônios e colocamos dentro de uma sala e dizemos: aqui é um partido, a partir de agora aqui é um partido. Não, nós pegamos pessoas da sociedade e trazemos para o partido pessoas que a gente avalia que pensam parecidos
e coloca dentro de um partido e lá vamos caminhando, tentando construir uma proposta política. Na caminhada histórica, muita coisa se modifica. As pessoas se modificam, as proposições precisam ser modificadas porque as conjunturas mudam. Portanto, eu não chamo de arrependimento. Não chamo de arrependimento. Uma das coisas que, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse feito, era enfrentar mais, brigar mais para que a universidade não tivesse me expulsado do ponto de vista da condição de estudar. Porque eu me considero expulsa da universidade porque eu não tinha condição. Eu tinha 3 filhos e era pobre, tinha que trabalhar. Então, as universidades, elas não criam condições para esses indivíduos, para essas pessoas estudarem. Então, se eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje, eu ia fazer mais briga para terminar meu curso. Eu só pude fazer metade do curso de economia. Eu queria ter terminado. Entendeu, Dilson? Então, eu penso que eu poderia dar contribuições em outros níveis hoje também. Mas isso também não me deprime, não me entristece, porque do lugar por onde eu fiquei, eu penso que a gente conseguiu dar algumas contribuições importantes para o município de Feira de Santana, algumas vezes para a Bahia, algumas vezes em nível nacional. Podemos. E eu, como disse a vocês, eu sou privilegiada, eu sou uma pessoa amada. Eu sou uma pessoa que eu me sinto cercada de sentimento bom. Sentimento bom. Não é aquele amor piegas do cheirinho e do abraço, mas é o amor de solidariedade, de companheirismo, esse amor que de fato te joga para cima. Então, eu me digo abençoada por Deus. Eu sinto que Nossa Senhora gosta de mim, porque o tempo inteiro eu me sinto protegida. Bom, o fato de você, entre aspas, ter sido rejeitada, não é? Sim. Essa metáfora bem Sim, colocada, certo? Pela universidade que veio ali outorgar o título de doutor honoris causa. Quer dizer, você não conseguiu se graduar, mas você conseguiu se doutorar nessa universidade. Não parece assim algo surreal? Parece muito. Eu me emocionei muito quando tomei conhecimento da outorga. Começou a passar um filme na minha cabeça de toda a minha vida. Então, assim, acontecem algumas coisas na vida que a gente precisa buscar explicações. Se Reginilde, minha filha, estivesse aqui, ela estaria tentando explicar isso, porque ela é muito material, eu não sei se é materialista, mas ela não... Realista? É, realista. Ela diz, não, mãe, mas isso tem explicação aqui e ali. Mas eu digo assim, como é que se explica? Eu sou filha de um médico com a empregada doméstica. Um médico obstetra que fez o parto sabendo que estava trazendo à luz a filha e o filho dele, porque eu sou gêmea, meu irmão morreu. E ele não tomou conhecimento. Se ele tivesse tomado conhecimento e assumido a paternidade, poderia ser que não, mas é provável que eu hoje tivesse adquirido o título de doutora de fato e de direito, através da universidade. Mas, olhe eu aqui com o título de doutora, outorgado pela própria universidade, sem a anuência e sem o conhecimento do meu pai. Aí depois tem essa coisa da universidade, que quando eu digo assim, Dilson e todas e todos, que eu fui expulsa, eu estou dizendo porque são expulsos e expulsas várias pessoas pobres, principalmente pessoas negras, todos os dias, porque não tem condição objetiva de estudar e se manter.
É esse nível de expulsão que eu estou dizendo, que eu estou falando. Mas lá dentro da universidade, aí eu tenho medo de citar nomes, porque eu tenho algumas pessoas que eu amo muito, professoras e professores dentro daquela universidade, que seguraram minha mão enquanto eu estava lá. Seguraram a ponto de que quando eu abandonei a universidade, elas e eles não me deixaram sair de lá de dentro. Então tem que discutir tal coisa, chama Ivanide, traz para aqui que ela pode contribuir. E eu estava lá nas palestras, nas mobilizações, o movimento negro lá dentro me convidava e eu estava lá contribuindo com a mobilização para a política de ações afirmativas. Eu fui membro do grupo que discutiu aquela política lá dentro. Então, assim, eu saí da UF, mas a UF não saiu de dentro de mim, graças à luta. E nós tivemos lá esses anos todos. E eu tenho professoras e professores que são grandes figuras representativas da minha vida, para não me deixarem no ostracismo, para estarem me chamando à pauta de lutas. Quer dizer, a vida lhe deu esse conhecimento universitário geral. Geral, com certeza. Quer dizer, da própria universidade se beneficiar dessa sua ação, desse seu conhecimento, dessa forma humana de viver. E hoje você ensina, portanto, a todos nós, com essa sua simplicidade. E aprendo, né? A gente aprende, a gente ensina. Isso. Às vezes, quando as pessoas me chamam, sobretudo no rádio, porque eu acho que, pelo fato de eu ter quase mais de cinco décadas de rádio, que o Barbosa sabe muita coisa, e aí me chamam para falar alguma coisa. Aí eles pensam que eu vou ensinar eles. Eu saio lá aprendendo. É isso que eu digo. Eu saio dessas reuniões e eu aprendi com eles, aqueles jovens que acham que eu estava levando para eles ensinamento. Quantas vezes, não é, Paulo? Barbosa, vai ali falar pro pessoal, daqui uma entrevista e tal. E no fundo, eles esquecem que eu é que estou aprendendo com eles, viu, Vanille? É isso. É desse jeito. Hoje a juventude, a gente tem um grupo que eu tenho um orgulho danado, um grupo de meninas negras. Karine Damasceno, doutora Karine Damasceno, que hoje está fazendo pós-doutorado na PUC-Rio, e que começou nessa militânciazinha com a gente, puxando lá para dentro, vamos para a universidade, a gente tem que ir. A professora, mestra, doutoranda Elane, Elis, mestra também, Urânia, nossa filha que também é mestra, Reginilde, que também é mestra, Railma, todas meninas negras que estiveram com a gente caminhando no movimento negro naquele tempo, naquele período duro de que a gente andava pela rua aí tentando mostrar a nossa cara. E aí quando elas falam isso que você está dizendo aí, que a gente aprende muito com você. Eu digo, vocês não têm dimensão como eu aprendo com vocês. Porque, assim, se a gente que está amadurecendo não tiver a cabeça para aprender os novos ensinamentos, o que é que nós vamos falar? Bobagem. O que é que nós vamos pensar? Bobagem. Porque se não acompanhar a conjuntura dentro dos novos cérebros, novos pensares, a gente se atrasa. A gente se atrasa e não vai saber. Eu concordo plenamente com você. Vou aprendendo todos os dias com essa moçadinha toda aí que caminha com a gente. E você é de Feira de Santana, nasceu em Feira mesmo, Ivanilde? Minha vida tem complicações imensas. Eu nasci em Feira de Santana, naquela maternidade, naquele hospital maternidade ali onde hoje é o Sesc, é o restaurante do Sesc, ali aquele prédio antigo. Ali no... na Matriz. O casarão ali da Matriz, onde foi o batalhão de polícia.
Ali foi Hospital de também, Santa né? Casa da Misericórdia, Santa né? Casa. Exato. Verdade, ali foi a Santa Casa nos anos 50. Isso, eu anos 60. nasci exatamente no dia 28 de junho de 1950. E meu pai era médico dali, naquela época. Você pode revelar o nome do seu pai? Posso, Mário Lustosa da Silva, eu posso, porque... Eu conheci o doutor Mário Lustosa. Pois é. Aliás, quando fui fazer... eu fui fazer meu alistamento militar e que fui fazer o exame médico, porque você tinha que fazer o exame. Quem me fez foi o doutor Mário Lustosa. Pronto. Doutor Mário Lustosa, conheci demais seu pai, então. Pronto, Mário aquele Lustosa. homem que provavelmente era um jovem irresponsável quando junto com minha mãe, me gerou, foi quem me trouxe à luz. E depois, muitos anos depois, foi meu professor durante muitos anos, meu professor de biologia, sem saber que era meu pai. Eu sabia que ele era meu pai, Mas ele não sabia. mas ele não sabia. Que era sua filha. Não. Que você era filha dele. Que eu era filha dele. Que história. Veja bem, e a Feira de Santana, quem conheceu o Mário Lustosa, Pois é. era um médico muito conceituado. Conceituado, pois é. Não é? Eu já conheci doutor Mário, inclusive, uma certa feita, ele também fora do Exército, né? Que eu fiz o teste, eu achava até que eu não ia passar, que eu era magrinho demais. Eu subi na balança, magrinho, ele olhou assim. Acho que tinha um limite de peso para você entrar no Exército, mas acho que eu faltava assim, algo assim como 2, 3 quilos. Ele, vai. Foi assim, viu, Miro? Vai. Pois é. Aí eu entrei na relação dos eu queria servir o Exército. Eu desejava servir o Exército. Uhum. E fui todo assustado. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? E o Mário me botou na balança e o escultor botou uns negócios lá no meu peito, aquele negócio de médico. Sim. Vai. Aí eu fui. Segui o Exército. Mas eu conheci então seu pai. Pois é, e a minha mãe era empregada doméstica dele. E engravidou quando trabalhava com ele. Mas eu não tive o privilégio de conhecer minha mãe. Não tive. Ela me deu em adoção com 1 mês de nascida. E nunca mais eu tive acesso a ela. E seus pais adotivos? Meus pais adotivos maravilhosos. 2 pernambucanos cabra da peste. E que me criaram. Eu digo assim, que eles me adotaram. Manhã mesmo me dizia assim... Eu peguei você que era para me ajudar quando eu tivesse mais velha, para ter uma pessoa para me ajudar. Só que ela não contava com a armadilha do amor. E ela se apaixonou por mim. E ela deu a vida por mim. Graças a Deus, morreu nos meus braços com 70 anos. E assim, Dilson, vivemos uma vez... Meu pai morreu, eu fiquei com 10 anos. Ele dizia assim, eu não sabia por quê até ele morrer. Ele dizia... Quando você fizer 15 anos, eu vou colocar você no internato, você só vai sair de lá médica. E eu não entendia por que era. Depois, quando eu descobri minha história, que eu entendi que ele não queria ficar por baixo, ele queria mostrar para meu pai que ele também podia formar aquela pessoa que foi filho dele, que ele não ligou, também podia formar. Mas aí ele morreu, eu fiquei com 10 anos e nós duas... Eu e minha pobre mãe fomos para extrema pobreza, mas conseguimos sair. E Mário Lustosa, em algum dia, soube que você era filha dele? Soube. Depois que eu já tinha o primeiro filho, quando meu filho estava com 4 anos, uma amiga minha falou com ele e eu andava muito. Ele tinha uma sala, não sei se era dono, não sei, aquele prédio ali onde funciona uma ótica ali perto das hoje lojas americanas, por ali, na Senhor dos Passos. Ali era uma casa, o consultório dele era uma casa antiga. Não sei. Eu recordo, eu fui lá. Tá certo. Ele me atendeu lá depois dessa parte do Exército que eu te falei. Um dia eu precisei de um médico, ele era tudo, era um médico clínico. Pronto. Sei lá, sei que eu marquei uma consulta com ele não me lembro bem, que sei que eu fui. Eu ainda jovem, meus
18 anos, 17, 18 anos. E era ali onde vizinho, não sei se funcionou nessa mesma casa, funcionou o jornal Feira Hoje. O vizinho ou não, era uma casa antiga. Hoje ali foi demolido e ali pertinho da loja americana, antigo cinema Timbira. Pronto, pois é. Ali em frente ao edifício Eduardo Flora da Mota, mais ou menos. Sim, por ali. Era ali. Aí, onde funciona, não sei se ainda funciona, uma ótica bem... Ótica Classic, pronto, meu amigo Dionísio. Pronto. Dionísio. Ou era pronto, vizinho ou prédio da ótica. Aquele prédio, o povo prédio da ótica. que era dele. Eu não sei então é isso, o prédio da ótica foi construído nessa casa antiga. Pois que era a casa do consultório do seu pai. Agora você imagine a revolta que um adolescente podia ter sabendo que um homem tinha condição de ter aquele prédio, se exibia na sala de aula contando das fortunas, das riquezas, e eu morando na Rua Nova sem ter o que comer. Não era muito fácil, mas a vida me ensinou a superar tudo isso, inclusive desculpá-lo, porque eu não posso perdoá-lo, porque eu não sou Deus, desculpá-lo pelas falhas. E aí nós caminhamos. Eu sei que quando já com meu filho, com 4 anos, eu fui entrar ali, porque funcionava a loja Pires ali naquela época, na ótica, e eu tinha uma amiga que trabalhava lá. Quando eu fui entrando, ele me chamou, vem cá. Como é seu nome? Eu disse, professor, tá esquecida? Eu sou Ivanide, sou aluna. Aí ele disse, como é o nome de sua mãe? Aí eu disse, Maria do Carmo da Silva. Ele, tem certeza? Eu digo, tenho certeza que é a mãe que eu reconheço. E seu pai, João Rodrigues da Silva. Que é o que lhe adotou. Que é o que me adotou. Aí ele disse, tem certeza? Eu disse, tenho, eu sei o que é que o senhor quer. Já lhe disseram da minha paternidade, mas pode ficar despreocupado. Os pais que eu reconheço são outros, pode seguir sua vida tranquila. Aí ele, você não quer me dar essa criança linda, não? Eu digo, não, porque diferente de mim, que o senhor e minha mãe deram como se dá banana quando se pega o cacho, esse daqui foi construído, feito com muito amor e vai morrer comigo. E aí pronto, foi a última conversa que nós tivemos. Agora sim, eu tenho muitas coisas que eu admiro nele. Por exemplo, quando nós, em 64, fazíamos já as primeiras manifestações de estudantes em Feira de Santana, ele estava à frente nos defendendo. Estava à frente. Eu lembro que nós derrubamos, por exemplo, o galpão do Colégio Estadual lá embaixo, da Escola Normal, lá na Conselheiro Franco, onde hoje é o Cuca, porque ia cair em cima dos alunos. Nós derrubamos e saímos em caminhada pela rua. E ele foi à frente porque a polícia queria pegar a gente e prendeu algumas lideranças de Grêmio, e ele foi à frente para defender e tal. Então eu tenho respeito por essa parte da história dele e não tenho mais nenhum sentimento negativo em relação aos meus pais. Nenhum. Eu agradeço a vida por eles terem me trazido e a gente caminha. A gente caminha. Ivanide Santa Bárbara, foi uma honra muito grande entrevistá-la nesta manhã de 15 de agosto de 2022, quando você veio aqui falar sobre o título de doutora honoris causa. Ana Paula, portanto, quer falar alguma coisa? Só agradecer, Wilson, aqui a presença da Ivanide e aqui registrar a participação dos nossos queridos amigos aqui, o Edson Pode Escrever, parabenizando a Ivanide pelo título e pela entrevista, também aqui a Maria Lúcia Eloy do Ponto Central nos ouvindo também, parabenizando a Ivanide pelo título e também pela entrevista do nosso programa, e agradecer aqui também a presença da Fátima Souza, que vem acompanhando a Ivanide, que é a coordenadora aqui do Mumundec. É isso? Mondec, pronto. Então, é isso. E Ivanide, então, quero agradecer você abrir seu coração para contar a sua história, mas importante porque Feira de Santana lhe dá um reconhecimento, a primeira mulher a receber o título de doutora honoris causa da UFES, e a mulher negra. E a mulher preta, negra, isso é importante. Recebendo essa honraria, e eu diria que nós todos nos sentimos honrados com isso, porque um pouco da sua história a gente acompanha. O Gerinaldo Costa também parabenizando e colocando o seguinte: grande mulher. Muito obrigada, Gel.
a todos os companheiros e companheiras do meu partido, Partido dos Trabalhadores, que tem, Dilson e ouvintes, uma mão forte, imensa na minha formação política. Imensa. Os sindicatos de Feira de Santana e o Partido dos Trabalhadores foi quem começou a me mostrar o mundo. Sabe? Naquela época, no final da década de 70, me agarraram pela mão e a gente amanhecia o dia estudando Marx, Engels, Trotsky, Lenin e Frei Beto e Leonardo Boff e Paulo Freire. E foi assim que eu fui vendo o outro lado e compreendendo o meu papel na história. Então, essas pessoas todas, esses companheiros e companheiras todas têm... É por isso que eu digo... eu tenho irmãos e irmãs, filhos e filhas na Feira de Santana toda. E vocês podem ter certeza, muitos de vocês, Dilson, inclusive você, que sempre declarou publicamente o carinho por mim, tem sido generoso demais e eu agradeço muito, muito, muito as oportunidades que você me deu e eu espero viver, porque eu já estive perto da cova 2 vezes aí nessa pandemia. Eu espero viver o suficiente para lhe agradecer sempre que eu tiver oportunidade. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, e dizer a essa juventude preta que segura o bastão, porque eu viajo daqui a um tempo e vocês é que têm que continuar. Essa Ivanide, a doutora Ivanide Santa Bárbara. Obrigado, brigadão. Obrigada a vocês, muito obrigada, Dilson. Vamos agora aqui.